Senhor, qual será a história desta semana? Hoje, João, falaremos de um homem que descobriu algo que ninguém mais via. Algo que ninguém via? Sim, João, ele aprendeu a vender o vento. Mas Jesus, o vento não se vende. Pois é exatamente por isso que essa história é valiosa. Então é sobre alguém que transformou o invisível em esperança? É sobre alguém que aprendeu que o verdadeiro valor não está nas mãos, mas no coração. E assim, enquanto o vento tocava o rosto de João, Jesus começou a contar a história de um homem simples, que um dia percebeu que até o vento carrega propósito. Uma história sobre fé, criatividade e o poder de enxergar valor onde o mundo só vê vazio. Dizem que o vento é livre, imprevisível, impossível de conter. Mas, e se alguém te dissesse que é possível vender o que não se pode segurar? Essa é a história de um homem que, sem perceber, vendia algo muito mais valioso do que o dinheiro podia comprar. Tudo começou num vilarejo esquecido, onde o vento soprava forte, mas ninguém parecia ouvir o que ele dizia. Havia um homem chamado Ernesto. Vivendo de pequenos concertos e promessas adiadas, ele arrastava os dias como quem empurra uma pedra morro acima. Tinha mãos habilidosas, mas olhos cansados. O vento passava por sua janela todos os dias, uivando, cantando, às vezes gritando, e ele, impassível, fechava as venezianas para não ouvir. Mais um dia igual, murmurava. Até que um dia, o vento resolveu responder. Era uma tarde de calor sufocante quando Ernesto ouviu um assobio diferente. Não era apenas o som do vento. Era como se ele tivesse voz. "Por que você vive fugindo de mim?" parecia dizer. Ele riu da própria imaginação, mas algo nele se inquietou. Sentiu o ar gelar por dentro, como se alguém tivesse aberto uma janela dentro do peito. Era a primeira vez, em anos, que sentia curiosidade. E curiosidade é o primeiro sopro da mudança. No dia seguinte, o vento voltou, mais forte. Levava poeira, folhas secas e a paciência do vilarejo. As pessoas reclamavam, amaldiçoavam o vento como se fosse um ladrão invisível. Ernesto observava tudo da porta de casa, até que viu uma menina chorando porque o vento havia levado seu chapéu. Ele correu e o recuperou. A menina, sorrindo, lhe deu uma flor. Um gesto simples, um sorriso leve, mas foi o suficiente para acender uma ideia. E as ideias, quando encontram o vento, começam a girar. Naquela noite, o vento sussurrava pela janela. Ernesto pensou: todos reclamam do vento, mas ele está sempre aqui. Talvez eu possa fazer algo com isso. Pegou madeira, tiras de pano e começou a construir pequenos cataventos coloridos. Passou a madrugada acordado e quando o primeiro girou com perfeição, ele sorriu como uma criança diante de um milagre. De manhã, montou uma banca na praça e alinhou seus cataventos. O vento soprou, brincalhão, e o vilarejo se encheu de cor e movimento. Um homem perguntou: "Para que serve isso?" Ernesto respondeu: "Para lembrar que o vento também pode ser bonito." Todos riram, mas ao final do dia, ele havia vendido todos. Na semana seguinte, o vento voltou ainda mais intenso, mas agora, Ernesto o deixou entrar. Entendeu que a mesma força que derruba pode mover. Começou a recolher garrafas que o vento espalhava. Colocava dentro delas pequenas mensagens. "Tudo passa, respire. Nada está perdido." Chamou-as de mensagens do vento. As pessoas paravam, liam, sorriam, choravam. O homem que antes vivia reclamando, agora distribuía esperança engarrafada. O vilarejo mudou. As janelas se abriram, as crianças corriam com cataventos. Os velhos voltaram a sorrir. Um viajante perguntou: "Você ganha dinheiro vendendo vento?" Ernesto respondeu: "Não vendo o vento. Vendo o que ele desperta." E numa garrafa, deixou uma mensagem: "Nem tudo o que é invisível é vazio." O viajante partiu, mas deixou uma carta: "Você me lembrou do que eu era. O vento me encontrou de novo. Obrigado." Ernesto entendeu. O vento nunca havia ido embora. Apenas esperava ser ouvido. Um dia, o vento parou. 3 dias de ar imóvel. O vilarejo inteiro sentiu falta dele. Ernesto se sentou na praça e ouviu o silêncio. Percebeu que o vento não havia sumido. Ele apenas soprava por dentro. No dia seguinte, escreveu sua nova mensagem: "Mesmo quando não sopra, o vento ainda existe." Essa se tornou sua mensagem mais vendida, porque as pessoas entenderam: o vento é só o nome que damos àquilo que nos move. Anos depois, perguntaram a Ernesto: "Qual é o segredo do seu sucesso?" E ele respondeu: "Aprendi a dançar com o que não posso controlar."
O vento voltou, bagunçou cabelos, fez os cataventos girarem e Ernesto, de braços abertos, sorriu. O homem que antes se escondia do vento, agora vivia dele. No fim do dia, escreveu uma última mensagem. Não espere o vento certo para agir. Aprenda a ajustar suas velas. Se você chegou até aqui, é porque o vento te trouxe. Escreve nos comentários. O que o vento já te ensinou? E se essa história tocou o seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise lembrar que o vento nunca leva o que é verdadeiro, só o que já não precisava ficar.